Bem-vindos, ouvintes. É incrível como vocês sempre demonstram essa sede por conhecimento esotérico. E dessa vez, o desafio é desvendar os segredos da doutrina secreta da Helena Blavatsky. Que tal a gente encarar esse labirinto de mistérios juntos? A doutrina secreta é realmente um clássico da literatura esotérica, né? Mas vamos combinar, a Blavatsky não facilitou a nossa vida. Nem um pouco. Logo de cara, a gente já se depara com instâncias, comentários, e tem toda aquela aura de mistério em torno da autora, as histórias sobre os mestres do Tibete. É muita informação para processar de uma vez. É verdade. Mas, olha, talvez essa complexidade toda faça parte da proposta da obra, sabe? Afinal, a Blavatsky se propôs a desvendar verdades ocultas sobre a humanidade e o cosmos. Não seria algo simples de digerir. Faz sentido. E a linguagem da Blavatsky também não ajuda muito, né? É tudo muito simbólico, cheio de referências a diferentes culturas e tradições. Parece que ela quis criar um quebra-cabeça para a gente decifrar. Pois é, mas pensando bem, essa mistura de elementos de várias culturas é fascinante, você não acha? A Blavatsky bebeu de fontes como hinduísmo, budismo, misticismo egípcio, a cabala. Parece que ela estava tentando mostrar que existe uma sabedoria universal, uma espécie de fio condutor que une todas as crenças. É, isso é bem interessante. Mas, e a história dos mestres do Tibete? A Blavatsky afirmava ter recebido ensinamentos secretos deles, mas muita gente questiona a veracidade desses relatos. Sim, a vida da Blavatsky é envolta em mistério e controvérsia. Mas, independente da veracidade dos seus relatos, a doutrina secreta nos apresenta ideias e conceitos que merecem ser explorados. Com certeza. E um dos conceitos mais intrigantes é a jornada da humanidade através das 7 raças raízes, certo? Lemurianos, Atlantes. É fascinante imaginar essas civilizações perdidas com seus conhecimentos e mistérios. A gente já ouviu falar de lemurianos e atlantes em outras obras esotéricas, né? Mas em A Doutrina Secreta, a Blavatsky vai muito além, descrevendo as características e os desafios de cada raça raiz. E como é que a gente pode interpretar essas raças raízes? Seriam grupos étnicos como se conhecemos hoje? Ou será que a Blavatsky está falando de algo mais simbólico, como estágios da evolução da consciência humana? Essa é uma questão que gera bastante debate, mas na minha interpretação, as raças raízes representam estágios da evolução da consciência humana ao longo de vastos ciclos de tempo. Não se trata de raças biológicas, mas sim de diferentes níveis de desenvolvimento espiritual e mental. Então, seria como se a humanidade estivesse em constante transformação, passando por diferentes fases, cada uma com suas características e desafios específicos. Exatamente. E, segundo a Blavatsky, a gente ainda está no meio dessa jornada evolutiva. A nossa raça raiz atual, a quinta, ainda tem muito a aprender e a evoluir. E o que mais a Blavatsky nos revela sobre essa jornada? Que desafios a gente vai enfrentar? Para onde estamos caminhando? Bom, para responder essas perguntas, a gente precisa se aprofundar em outros conceitos-chave de a doutrina secreta, como as hierarquias espirituais, a cadeia lunar e a natureza da alma. Mas isso a gente deixa para a próxima parte do nosso mergulho. Combinado. Fiquem ligados, ouvintes, porque a nossa exploração dos mistérios de A Doutrina Secreta está só começando. Até a próxima! Preparados para desvendar os mistérios das raças raízes? Na última parte, a gente ficou naquela ideia de que elas representam estágios da evolução da consciência humana, lembra? E sim, lembro bem. É como se a humanidade estivesse trilhando um longo caminho, passando por diferentes fases, cada uma com suas peculiaridades e desafios, né? Isso aí. E a Blavatsky descreve cada raça raiz com detalhes incríveis em A Doutrina Secreta, sabe? Desde a primeira raça raiz, que habitou a Terra num passado remotíssimo. A primeira raça raiz. Que época foi essa? Pelo que me lembro da leitura, eles eram seres etéreos, quase sem forma física, certo? A consciência deles devia ser muito diferente da nossa. A gente pode imaginar a primeira raça raiz como uma espécie de embrião da humanidade. Seres sutis habitando um mundo ainda em formação, com uma consciência nebulosa, sem a individualidade que a gente conhece hoje. Como era a vida deles? Como se reproduziam? Que tipo de desafios eles enfrentavam? Olha, a Blavatsky descreve que a primeira raça raiz se reproduzia por um processo sexuado, similar à divisão celular. E a comunicação entre eles era telepática, sem a necessidade de linguagem falada. Incrível. Comunicação telepática, que mundo fascinante. Mas e a individualidade? Eles já tinham uma noção de eu e outro. A individualidade, como a gente a entende, ainda estava em desenvolvimento. Os seres da primeira raça raiz viviam em harmonia com a natureza, imersos numa espécie de consciência coletiva. E como essa consciência coletiva evoluiu para a individualidade que a gente tem hoje, foi um processo gradual, ou teve algum evento específico que marcou essa mudança? Segundo Blavatsky, a individualização da consciência humana foi um processo gradual, que acompanhou a densificação da matéria e o desenvolvimento do corpo físico. A terceira raça raiz, os lemurianos, marcou um ponto de virada nesse processo. Ah, os lemurianos. Eles habitavam um continente da Lemúria, certo? Aquele que, segundo a lenda, afundou no Oceano Pacífico.
Sempre me fascinou essa história. A Lemúria é um dos temas mais intrigantes de A Doutrina Secreta. A Blavatsky descreve os lemurianos como seres gigantes, com poderes mentais avançados, mas que acabaram sucumbindo à própria arrogância. E o que aconteceu com eles? Porque Lemúria desapareceu. Foi algum tipo de catástrofe natural? Ou será que a Blavatsky está nos dando um alerta sobre os perigos do materialismo e da ambição desmedida? A Blavatsky sugere que a queda da Lemúria foi resultado do desequilíbrio entre o desenvolvimento material e o espiritual. Os lemurianos se deixaram levar pelo egoísmo, pela busca pelo poder e acabaram se destruindo. Nossa, que história. Parece um aviso pra gente, né? Afinal, a humanidade de hoje enfrenta desafios semelhantes, como a crise ambiental, a desigualdade social, a corrida armamentista. É verdade. A história das raças raízes nos convida a refletir sobre os nossos próprios erros, a aprender com o passado para não repeti-lo no presente. Mas voltando aos lemurianos, o que aconteceu depois da queda da Lemúria? A humanidade continuou sua jornada evolutiva. E como surgiu a nossa raça raiz atual, a quinta? Sim, a jornada continuou. Após a queda da Lemúria, a quarta raça raiz, os Atlantes, floresceu. A Blavatsky descreve a Atlântida como uma civilização avançada, com tecnologia sofisticada e grande poderio. Mas, assim como os lemurianos, os Atlantes também se perderam no caminho. E qual foi o erro dos Atlantes? Eles repetiram os erros dos lemurianos. Ou será que cometeu novos deslizes? Bom, a Blavatsky descreve que os Atlantes dominavam a energia, a engenharia genética e outros conhecimentos que a gente só está começando a redescobrir agora. Mas eles usaram esse poder para fins egoístas, manipulando a natureza e explorando outros povos. E o que aconteceu com a Atlântida? Ela realmente afundou no oceano, como dizem as lendas. Sim, segundo a Blavatsky, a Atlântida afundou após uma série de catástrofes naturais que foram resultado do desequilíbrio energético causado pelo mau uso da tecnologia e do poder. Nossa, que história. E como a nossa raça raiz, a quinta, se encaixa nesse panorama? A gente herdou os conhecimentos e os erros dos Atlantes. A Blavatsky sugere que a quinta raça raiz herdou tanto as conquistas quanto os desafios das raças anteriores. A gente tem um grande potencial para o bem, mas também a tendência a repetir os erros do passado. E qual é a nossa missão? O que a gente precisa aprender para evitar os erros das raças raízes anteriores? A Blavatsky nos convida a trilhar um caminho de equilíbrio, de desenvolvimento espiritual e de respeito pela natureza. A gente precisa usar a nossa inteligência, a nossa criatividade e a nossa compaixão para construir um futuro melhor. É um belo desafio. Mas me diz uma coisa, a Blavatsky fala de outras raças raízes que ainda estão por vir. O que a gente pode esperar do futuro da humanidade? Sim. Ela descreve mais duas raças raízes, a sexta e a sétima. Elas representariam estágios ainda mais avançados da evolução da consciência humana, com poderes mentais e espirituais desenvolvidos. Mas, para chegar lá, a gente precisa aprender com o passado e trilhar o caminho da sabedoria. Parece que a jornada da humanidade é uma eterna busca por aperfeiçoamento, né? E a doutrina secreta nos dá um vislumbre da vastidão do nosso potencial. Mas e a alma? A gente ainda não falou sobre a natureza da alma, a reencarnação, o karma. Verdade. A gente deixou o melhor para o final. Na próxima parte, vamos mergulhar nos mistérios da alma e desvendar os segredos da vida após a morte. Mal posso esperar. Fiquem ligados, ouvintes, porque a nossa exploração dos mistérios de A Doutrina Secreta está chegando ao clímax. E aí, pessoal, chegamos à última parte do nosso mergulho em A Doutrina Secreta. Já exploramos a estrutura da obra, a história da Blavatsky, a jornada épica da humanidade através das raças raízes. Mas ainda tem muita coisa para desvendar, né? Que tal a gente se aprofundar nos mistérios da alma, da reencarnação e do karma? Bora lá. A Blavatsky dedicou boa parte de A Doutrina Secreta a desvendar a natureza da alma, que ela chama de Jiva. E já adianto, a visão dela é bem complexa e fascinante. Complexa? Adoro. Me explica melhor. Como a Blavatsky descreve a alma? Para começar, esqueça aquela ideia de alma como algo simples e unitário. A Blavatsky fala da alma, ou Jiva, como um composto de 7 princípios interligados, cada um com suas funções e características. 7 princípios. Nossa, quanta coisa. E como esses princípios se relacionam entre si? É como se a gente fosse uma cebola, com várias camadas. Cada princípio representa um aspecto da nossa natureza, desde a essência divina até o corpo físico. Entendi. E quais são esses 7 princípios? Me fala um pouco sobre cada um deles. Beleza. A gente tem Atma, a essência divina, a centelha imortal que nos conecta ao absoluto. Depois vem Buddhi, a alma espiritual, a intuição, a sabedoria. Temos Manas, a mente racional, o intelecto, a capacidade de pensar e discernir. Caramba! Atma, Buddhi, Manas. E os outros 4 princípios? Temos Kama, o princípio do desejo, das emoções, das paixões. Prana, a força vital, a energia que anima o corpo. Linga Sharira, o corpo etéreo, o molde energético do corpo físico.
E por fim, Stula Shorira, o corpo físico, a matéria densa que a gente habita nesta existência. Nossa, muita informação. Mas como a gente pode perceber a ação desses princípios no dia a dia? Olha, a gente experimenta esses princípios o tempo todo, sabe? Quando você sente uma emoção forte, como raiva ou amor, é Kama se manifestando. Quando você usa a lógica para resolver um problema, é Manas em ação. E quando você sente uma intuição, um pressentimento, é Budi te guiando. Faz sentido. Mas e a reencarnação? Como esses 7 princípios se encaixam nesse processo? Segundo a Blavatsky, a cada nova encarnação, a alma, ou jiva, reveste-se de novos corpos formados pelos princípios inferiores. Kama, Prana, Linga Sharira e Stula Sharira. O que acontece com os princípios superiores? Os princípios superiores, Atma, Buddha e Manas, permanecem como uma unidade, acumulando as experiências de cada vida e evoluindo através dos tempos. Então, é como se a gente carregasse uma bagagem espiritual de uma vida para outra. Exatamente. É como se a gente fosse aprendendo, crescendo e evoluindo ao longo de múltiplas existências. E o karma, como ele se encaixa nesse processo. O karma é a lei de causa e efeito aplicada ao reino moral. Cada ação gera uma reação, criando um ciclo de débitos e créditos que a gente precisa equilibrar ao longo das nossas jornadas. Então, a reencarnação e o karma são ferramentas de aprendizado para a alma. Isso mesmo. A gente reencarna para aprender, para evoluir, para se libertar do ciclo de sofrimento. E o que seria libertação, o nirvana para a teosofia. O nirvana é a meta final da jornada espiritual, a união com o absoluto, a dissolução da individualidade no oceano infinito da consciência universal. É um estado de plenitude, de libertação do ciclo de nascimentos e mortes. Uau, que lindo! A doutrina secreta nos apresenta uma visão grandiosa da existência. Mas, no dia a dia, como a gente pode aplicar esses conhecimentos? A gente pode aplicar esses conhecimentos buscando autoconhecimento, praticando a compaixão, trilhando o caminho da verdade, vivendo com consciência, responsabilidade e propósito. É isso aí. E com essa mensagem inspiradora, a gente encerra nosso mergulho em A Doutrina Secreta. Espero que essa jornada tenha sido enriquecedora para vocês, ouvintes. E que a busca pela sabedoria continue guiando a gente. Até a próxima!